Esse vídeo estava te esperando. Seja bem-vindo ao Espírita Soul. Hoje nós vamos falar sobre o rustanguismo no Brasil, então fica atento para não perder nenhum detalhe, beleza? Mas se você chegou ao canal agora, acessa o card aqui em cima para você ver a primeira parte desse vídeo, para você poder entender tintim por tintim desta história. Os 4 evangelhos estavam em baixa na Europa, como contamos no vídeo anterior, e chegaram ao Brasil em 1870, como um presente pessoal para o jornalista Luiz Olímpio Teles de Menezes, que foi o fundador da primeira instituição espiritista no Brasil. Situada em Salvador, esta instituição se chamava Grupo Familiar de Espiritismo. Teles de Menezes também editou o primeiro periódico dedicado ao espiritismo no país, o jornal espírita O Eco de Além Túmulo. E foi através dele que os 4 evangelhos encontraram solo fértil para se propagarem. Na 6ª edição dele, publicada em um mês de maio, o autor diz o seguinte: a obra é um trabalho considerável que explica e interpreta os evangelhos através de admiráveis comunicações mediúnicas e que foi compilado assim como Kardec havia feito com o Livro dos Espíritos. Ele ainda recomenda a leitura como uma obra incontestável. Porém, deixa claro que Kardec, como citamos também no vídeo anterior, reforçou que a obra precisaria de maior verificação para que os ensinamentos dele estivessem de acordo com os princípios da doutrina espírita. Depois de toda essa moral dada, é claro, a revelação da revelação acabou sendo bem recebida em nosso país. Ela foi estudada, foi colocada lado a lado com as obras kardecianas pelas maiores instituições naquele período. Desde o Grupo Confúcios, que foi a primeira instituição no Rio de Janeiro, passando pelo também carioca Grupo Ismael, até chegar à Federação Espírita Brasileira, popularmente conhecida como FEB. E foi aí que o bicho pegou, porque a FEB, sob a presidência de Bezerra de Menezes, consagrou em seu estatuto original, em cláusula pétrea, os 4 evangelhos e o binômio Kardec-Rusteng como pilares da doutrina espírita. Pronto, o estrago já havia sido feito, porque a partir daí, teorias como a do corpo fluídico de Jesus, do parto místico de Maria e outras contradições científicas que a Gênese explica, foram ensinadas como base doutrinária por décadas e, por que não dizer, por um século. A própria FEB foi responsável pela tradução, publicação e comercialização destas obras. É claro que isso ia dar treta, né? Importantes pensadores espíritas protestaram contra a inclusão dos 4 evangelhos no meio kardecista brasileiro e muitos deles romperam com a FEB. E foi aí que novas instituições foram criadas e juntas, estas instituições começaram a trabalhar para tentar erradicar o movimento rustanguista dentro do movimento espírita. Inclusive, existe uma unanimidade de que a questão Rusteng sempre foi o maior empecilho para uma melhor união entre os espíritas no Brasil. Um desses combatentes ferrenhos era José Herculano Pires, que fez duras críticas em seu livro O Verbo e a Carne. E em uma tentativa de acabar com esta polêmica e promover a tão sonhada unificação do movimento espírita brasileiro, que era buscada curiosamente pelo próprio Bezerra de Menezes desde a primeira década do século, em 5 de outubro de 1949 foi formado o Pacto Áureo. A FEB reconheceria que outras instituições e casas espíritas tivessem liberdade de incluir ou não as obras de Rusteng em seus estudos. Já para a FEB, nada mudaria, tanto que até o ano de 1999 seguiram publicando edições da obra. Inclusive, em maio de 1994, o então presidente da FEB, Juvanir Borges de Souza, reiterou nas páginas do Reformador sua posição em relação à natureza do corpo fluídico de Jesus. 10 anos depois, em 2004, Nestor João Massotti, que foi presidente da FEB entre 2001 e 2013,
tentou retirar Rusteng dos estatutos da federação, mas foi vencido por força judicial mediante uma medida cautelar impetrada por Luciano dos Anjos. Ele conseguiu barrar a Assembleia Geral, que estava decidida a excluir o estatuto obrigatório de os 4 evangelhos. Luciano dos Anjos alegou que o Estatuto da FEB limitava sua reforma somente para as questões administrativas, vedando assim os artigos de natureza básico-doutrinárias, apontando que a cláusula Rusteng seria uma cláusula pétrea, intocável. Polêmico, o mesmo Luciano dos Anjos foi um rustanguista ferrenho, publicou inúmeras obras sobre o francês de Bordeaux e foi editor-chefe da revista febista O Reformador. Para ele, haviam 3 tipos de pessoas anti-Rusteng: os que nunca estudaram os 4 evangelhos, os que leram e não entenderam, e os que leram e que pensam que entenderam. Tem uma outra treta aí, mas essa envolve Chico Xavier. Espíritas contra o rustanguismo, muito próximos do médium mineiro, alegam que a obra Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, psicografada por Francisco Cândido Xavier, através do espírito Humberto de Campos, foi alterada para incluir elementos que favoreciam o rustanguismo, assim como conta neste vídeo Carlos Bacelli. Veja só. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Em determinado capítulo, Humberto de Campos cita o nome de Rusteng, o autor da suposta revelação da revelação, o autor dos 4 evangelhos. E muito embora ninguém saiba, ou quase ninguém saiba, que Humberto de Campos não citou Rusteng nos originais. A Federação Espírita Brasileira, então rustenguista, consultou o médium Chico Xavier a respeito da inclusão do nome de Rusteng, junto a alguns outros citados por Humberto de Campos. E Emmanuel achou que, em favor da obra, diante do grande valor desta obra, valor doutrinário, valor histórico, doutrinário, literário, etc., Emmanuel considerou que a inclusão do nome de Rusteng no condicional seria Rusteng não deveria impedir que a obra viesse a lume. Sobre esse assunto, a FEB se manifesta muito pouco, mas quando o fez, como no vídeo da Rede Amigo Espírita TV de 2018, em que Marta Antunes, dirigente da instituição, aborda o tema, nega qualquer tipo de adulteração ou diz não saber sobre essa situação. O link desse vídeo, que a gente não pode reproduzir aqui, você encontra na descrição, aqui embaixo. Aliás, não foi só nesta obra que isso teria acontecido. Em outras oportunidades também tentaram ligar o nome de Chico Xavier ao de Rusteng, mas isso, quem sabe, fica para um próximo vídeo. Até que em 2010 de 2019, em reunião extraordinária na Assembleia Geral da FEB, foi votada a favor a exclusão da referência a Rusteng como uma das bases fundamentais para o estudo espírita. Gente, passados mais de 100 anos, muita coisa aconteceu e muita coisa se perdeu. Mas uma coisa é certa: o rustanguismo transformou o movimento espírita brasileiro em uma nova igreja. A ciência e a filosofia tão exploradas por Kardec e pelos continuadores do espiritismo lá na sua origem foram colocadas de lado. Dirigentes de instituições são os novos papas. Os médiuns e os seus espíritos protetores considerados novos santos, e a fé raciocinada deu lugar a um igrejismo místico. E aí, você conhecia essa história? Fala a real. Você se importa com o espiritismo que é vivenciado nas casas espíritas? Como que você enxerga isso? É um espiritismo plural ou ele é um espiritismo plural ou ele é exclusivo para alguns? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, compartilha o link desse vídeo no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, de outras redes sociais,
para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e essa discussão também possa acontecer muito mais nas casas espíritas. Fique ligado que em breve tem mais curiosidades espíritas.